Boa noite, Rayane. Boa noite, Shirley. Sejam bem-vindas. Boa noite, Nai. Sejam muito bem-vindas à nossa segunda live de aquecimento. Boa noite, Ana. Vão entrando aqui, já vão anotando as dúvidas de vocês. Boa noite, Gleice. Amanda, seja bem-vinda. A Débora. Boa noite, Ana. Boa noite, Tainara. Boa noite, Dai. Boa noite, Mari. Sejam todas muito bem-vindas. Já anotaram as dúvidas de vocês? Já tá tudo aí, já anotadinho pra gente discutir hoje, falando de preparo para o parto. Então se preparem para essa nossa segunda live de aquecimento para Master Físio. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal ir entrando. Boa noite, Ara. Boa noite, Michele. Boa noite, meninas. Fiquem à vontade para perguntar. Essas lives aqui é para vocês perguntarem mesmo, tanto que eu tô o dia inteiro. Reservem a dúvida de vocês, porque eu sei que o preparo para o parto ainda gera muitas dúvidas. E eu estou aqui com a minha pelve, essa pelve linda que eu adoro ela, pra gente falar também de biomecânica. Vou falar sobre a posição de 4 apoios, a gente vai discutir sobre essa posição. Vou falar também sobre massagem perineal, treino do expulsivo, tudo que a gente precisa fazer para esse preparo para o parto. Então, se preparem. Boa noite, Ara. Boa noite, Carla. Boa noite, Jaque. Já pegaram papel e caneta? Já pegaram uma aguinha também? Vamos lá, vamos começando a nossa live de hoje. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E hoje a gente vai conversar sobre preparo para o parto. Esse tema, né, que traz tantas Aqui estava recebendo uma ligação, travou aqui. Então já voltamos. Meninas, tudo certo aqui? Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Alguém me dá uma resposta aqui, está tudo certo? Tainara, a tua dúvida já vai ser respondida. A gente já vai conversar sobre isso. Obrigada, Ana, pelo retorno. Então, meninas, hoje o nosso tema é preparo para o parto. E a gente está aqui na segunda live de aquecimento da Master Físio, que a Master Físio já começa segunda-feira, dia 22. Então, a Master Físio vai acontecer do dia 22 a 28 de janeiro. Serão 3 aulas gratuitas e nessas 3 aulas a gente vai conversar muito sobre como você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação até o pós-parto com segurança. Então, se você está aqui comigo agora, não se inscreveu ainda para Master Físio, assim que acabar a live, vai lá no meu link da bio ou me chama ali no direct que a gente te envia o link gratuito. Então, a minha equipe está aqui também a postos para vocês ali estarem no direct tirando as dúvidas, se teve alguma dificuldade de se inscrever na Master Físio, mas não deixa de se inscrever. Vamos lá, a Thay já tinha colocado uma dúvida aqui, daqui a pouquinho eu já volto para responder, porque eu quero começar já respondendo dúvidas, mas justamente alinhando com essa dúvida dela. A primeira dúvida que eu vou responder, que surgiu lá na caixinha do Instagram, olha só, como fazer o preparo para o parto e como lidar com a fase final da gestação? Então essa foi a primeira perguntinha e cai muito ali junto com a pergunta que a Tainara colocou, que é quando que a gente começa o preparo para o parto? Primeiro, que a gente tem que pensar em preparar a nossa paciente
independente da via de parto. Então, a minha paciente, ela vem para o acompanhamento gestacional primeiro. Então, independente se ela vai para uma cesariana, para um parto por via vaginal, eu preciso preparar primeiro ela para toda essa gestação. E quando a gente pensa em preparo para o parto, eu não vou começar só lá no terceiro trimestre. O preparo para o parto, ele começa a partir do primeiro momento que a tua paciente está ali no teu consultório. Por quê? Porque TEMAP é preparo para o parto, técnicas respiratórias é preparo para o parto, posicionamento, biomecânica, orientações, tudo isso é preparo para o parto. Então, quando a minha paciente chegou ali na minha avaliação, eu já estou preparando ela para o parto. A gente tem, né, essa palavrinha, preparo para o parto. Vem muito de encontro com essa questão de a paciente vir muito tarde ali para o nosso acompanhamento. Porque o parto é só lá no final. Então, eu vou deixar para buscar a físio mais para o final. Isso acaba dificultando a paciente chegar mais cedo, o médico indicar mais cedo. Então, a gente precisa mudar um pouquinho esse paradigma de que as técnicas que a gente vai usar para o preparo para o parto serão feitas só lá no terceiro trimestre. E não, estou falando várias técnicas aqui que a gente vai começar desde o primeiro trimestre. E sobre isso que eu quero falar também lá na Master Physio. Eu vou apontar para vocês como fazer a anamnese, como fazer também a avaliação dessa gestante, dessa puérpera. Eu vou explicar exatamente como que a gente deve atender essa paciente desde o primeiro trimestre. Como que a gente pode fazer isso sem equipamentos? E como que a gente vai fazer isso recebendo essa paciente mais cedo? Porque eu vou fazer com vocês ali na Master Physio, vou orientar vocês em como trazer ali informações para uma carta para o médico, para conversar com esse profissional, para que ele consiga encaminhar mais cedo essa paciente para vocês, tá? Então, não percam a Master Physio, porque eu vou passar tudo isso para vocês. A Ana colocou, tenho dúvida nas técnicas de respiração. Ana, isso tá dentro da aula da Master Physio, então não dá para perder, tá? Aqui a gente vai falar sobre esse assunto, mas lá na Master Physio eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, tá? Como fazer essa técnica respiratória, principalmente pensando no expulsivo. Deixa eu só ligar um pouquinho o ar aqui, que eu esqueci, eu já tô suando. Aqui, pronto. Vamos lá. Então, primeiro, o que vai entrar no nosso preparo para o parto? Anota aí. Primeiro, educação em saúde. Isso aqui é um ponto fundamental de a gente orientar a nossa paciente, explicar cada etapa desse parto, como que cada posição vai facilitar para ela, né? Como que cada técnica respiratória vai ajudar ela nesse parto, como que ela vai fazer adequadamente a respiração lá no momento que o bebê estiver saindo naquele canal vaginal. Então, a educação em saúde é o primeiro ponto desse preparo para o parto. Então, não pode deixar de orientar a paciente, e essa etapa vai acontecer desde o primeiro momento que a tua paciente chegou no teu consultório. Segundo, consciência de relaxamento perineal. Isso aqui é um ponto tanto para paciente que vai para cesariana quanto para paciente que vai para o parto por via vaginal. Por quê? Para eu saber relaxar, eu tenho que saber contrair e vice-versa. Então, o TEMAP vai ser super importante nesse preparo para o parto, para a gente trabalhar essa coordenação muscular. Terceiro ponto, treinamento respiratório, que também não começa lá no terceiro trimestre. O treinamento respiratório, com respiração diafragmática, com ativação desse abdômen, já começa no primeiro momento com a nossa paciente. Quarto, treino de mobilidades, incluindo as posições de parto, que eu também não preciso esperar
lá o terceiro trimestre para começar. Eu posso ir trabalhando com exercícios desde o primeiro trimestre em posições de parto. Por exemplo, usar o 4 apoios, usar o cócoras, usar o decúbito lateral, todas as posições de parto e suas variações a gente pode usar como exercício e já ir treinando ali a posição de parto. E eu até faço uma questão muito importante com a minha paciente, que é no momento que eu estou colocando ela naquela posição, eu já puxo a educação em saúde. Eu já explico para ela, olha, essa posição ela é muito interessante, por isso, por isso, por isso. A gente usa em tal e tal fase, a gente vai usar quando o bebê estiver assim. Então eu já vou, desde o momento que eu estou ali passando o exercício para ela, desde o primeiro trimestre, eu já vou orientando esse posicionamento também. Então a gente já vai trazendo todas essas questões para a paciente já saber. Outro ponto do preparo para o parto, a massagem perineal. A gente tem bastante evidência da massagem perineal. É uma técnica de terapia manual que eu também vou falar mais sobre ela na Master Physio, vou trazer evidências para vocês. Então essa é uma técnica que a gente vai usar para preparo para o parto, mas lembrando que é uma técnica que se a minha paciente precisa antes de 34 semanas, eu também vou utilizar. E eu vou utilizar para quê? Para melhora de relaxamento, para redução de ponto de tensão. Então a gente também vai trabalhar com essa massagem perineal, não pensando só no preparo para o parto, mas pensando em preparar essa musculatura. Porque o músculo que está ali tenso não é um músculo forte, muito pelo contrário, é um músculo fraco, né? Então a gente precisa trabalhar também a maleabilidade daquele tecido para que ela consiga contrair de uma melhor forma. A Elaine colocou, maior dúvida, com quantas semanas eu posso fazer a massagem perineal? Elaine, pelos estudos para preparo para o parto, a massagem perineal é orientada a partir de 34 semanas. No entanto, como eu falei, se a tua paciente tem necessidade de realizar essa massagem antes de 34 semanas, ela pode ser usada porque ela é uma técnica de terapia manual, tá? Eu já vou explicar, quando eu falar de Epinô, eu vou explicar o porquê dessas datas que os artigos colocam pra gente. Por exemplo, 34 semanas, 36 semanas, 37 semanas, tá? Já vou explicar por que isso acontece nos artigos. Então, a gente pode usar essa massagem perineal desde o primeiro trimestre, se a paciente precisar, né? Por exemplo, uma paciente que chega com muita tensão, né? Com uma hipertonia, com dor genitopélvica. Eu não vou trabalhar com terapia manual? Eu preciso trabalhar, porque senão eu não consigo ganhar também fortalecimento dessa musculatura, alongamento dessa musculatura, né? Então a gente tem que trabalhar sim, tá? Mas pensando em preparo para o parto pelos artigos, 34 semanas. Alguma outra dúvida sobre esse pontinho aqui? Outro ponto muito importante do nosso preparo para o parto é o treinamento do expulsivo, né? Trabalhar no treinamento do relaxamento no momento do expulsivo. E aqui a gente pode fazer com ou sem o Epinô, né? Então a gente não precisa ter esse equipamento. Eu vou mostrar isso também na Master Physio, que você não precisa deixar de começar a atender porque você não tem um Epinô para fazer esse treinamento, porque dá para fazer até com o nosso toque. E isso eu vou mostrar passo a passo na Master Physio para vocês, tá bom? Vamos lá para outra dúvida, olha só. Como orientar a mãe a evoluir para o parto natural? Essa dúvida foi tirada lá do formulário da Master Physio, quando vocês se inscrevem para a Master Physio. Como posso ter certeza que tudo leva a esse tipo de parto? E aqui, ó, liga um sinalzinho de alerta, porque aqui a gente não pode em nenhum momento dar certeza para nossa paciente de que ela vai para um parto por via vaginal. Até porque nem a gente tem essa certeza. Então, por exemplo, paciente sentou na tua frente, fez a avaliação e ela diz assim: eu quero muito ter um parto por via vaginal.
A fisioterapia vai ajudar? Ela vai ajudar, mas ela não pode dar certeza de que a gente vai levar essa paciente para um parto por via vaginal. O que a gente vai falar? A gente vai falar que o nosso trabalho vai prepará-la para a gestação, para o parto independente, cesárea ou parto por via vaginal, e para o pós-parto. Então é isso que a gente precisa falar, tá? A gente não pode dar certeza de que essa mãe ela vai evoluir ali para um parto por via vaginal. Até porque a gente sabe que existe N fatores para essa paciente às vezes ir para uma cesariana. Por exemplo, má posicionamento desse bebê, alterações ali de batimento cardíaco, né? Então a gente tem muitas questões relacionadas ali no momento do parto para dar garantias para nossa paciente. Então até aqui, meninas, é um ponto muito importante até para o nosso reconhecimento profissional. Eu não posso dar garantia para essa mulher de que ela vai para um parto por via vaginal, até porque depois ela pode ficar frustrada, ela pode vir me cobrar. Então a gente tem que explicar a fisiologia de tudo isso, porque através da fisiologia ela vai entender que ela pode ir para um parto por via vaginal, mas que isso vai depender de toda a fisiologia desse parto e não só da fisioterapia pélvica, né? A gente está ali para auxiliar nesse momento, a gente está ali para facilitar esse momento, mas a gente não está ali para garantir, tá? Então, escreveu isso? Passa ali, marca texto para não esquecer, porque a gente não pode dar essa garantia para nossa paciente, tá? Esse é um ponto muito importante do nosso trabalho. A gente tem que dar segurança para nossa paciente, mas não tá ali trazendo informações que não são fidedignas. Vamos lá. Boa noite, meninas que chegaram agora. Sejam muito bem-vindas. Agora a gente vai falar sobre o uso do Epinô. E tem uma dúvida muito legal, olha só. Existem evidências sobre o uso do Epinô? O que vocês acham, meninas? Já leram algum artigo? Já viram alguma evidência? Comenta aqui pra mim, quero saber de vocês. Se vocês já estudaram sobre o assunto. Vamos ver aqui. Outra coisa que foi perguntada nessa mesma pergunta foi: por que deve ser usado a partir de 37 semanas? Tá? Eu quero explicar para vocês também sobre isso. Então, se existem evidências sobre o uso do Epinô e por que ele deve ser usado a partir de 37 semanas. Então, vamos lá. Primeiro que existem sim evidências do uso do Epinô. O Epinô é um balãozinho de biofeedback, né? A gente tem ele ali no nosso consultório, que pode ser usado também para treinamento de assoalho pélvico. Esse balãozinho eu já mostrei aqui algumas vezes aqui no meu Instagram, mas esse balãozinho, ele tem evidência de que ele pode ser usado para preparo para o parto, então tem evidência falando sobre ele, tem artigos. Mas tem um ponto muito importante, que antes se achava que ele prevenia trauma perineal. Hoje a gente sabe, pelas últimas evidências, de que ele não previne trauma perineal. Por que a gente ainda continua usando ele? Porque ele vai dar uma melhor percepção para esse canal, uma melhor percepção para essa mulher de que o expulsivo ali está acontecendo de uma maneira adequada. Mas a gente não vai usar ele ali para evitar um trauma perineal. Qual a técnica que a gente vai usar para evitar trauma perineal? Principalmente a massagem perineal, tá? A massagem perineal, sim, tem evidências mostrando que ela previne trauma perineal, principalmente de 3º e 4º grau, que são as lacerações mais importantes e que envolvem ali o esfíncter anal, né? As lesões de oásis que a gente fala, né? As lesões do esfíncter anal, tá? Então, a massagem perineal, sim, ela tem evidência de que previne trauma perineal. A outra pergunta foi: por que deve ser usado a partir de 37 semanas o Epinô para treinar o expulsivo? Então, resposta aqui falando de evidência, falando da parte acadêmica desse artigo. O artigo, ele traz uma data ali, um tempo
porque é muito mais tranquilo pesquisar com gestantes por um período curto. Então, por exemplo, de 37 semanas até 40 é um período curtinho para avaliar, né, se teve um resultado. E também outro ponto importante nos artigos é que eu também tento não perder a minha amostra. Eu tento não perder as minhas gestantes do estudo, porque é muito fácil a gente perder gestante durante um estudo. Até porque se eu comecei com 37, tem paciente que ganha com 37, com 38, com 39, então é fácil eu perder essa amostra do meu estudo. Tem outro ponto, né? Eu preciso testar com as minhas pacientes de tal momento a tal momento para eu verificar resultado, né? Então, quando a gente vê num estudo ali 37 semanas, isso é que o estudo nos trouxe, né? Mas assim, não tem problema, por exemplo, se eu quiser treinar ali fazendo um toque, né? Trabalhando o expulsivo com a minha paciente, a percepção de relaxamento com o toque, ou até mesmo com um balão para treinar essa coordenação de assoalho pélvico, antes de 37, até porque a gente já usa esse balão para treinar assoalho pélvico. Então, o estudo traz que para treinar o expulsivo com balão é a partir de 37, mas não me proíbe usar para outras técnicas ou treinar o expulsivo de outras formas. Até porque eu sempre gosto de frisar que o treinamento com balão é uma parte desse treinamento, né? E que nem sempre precisa ser usado. Eu já vou responder isso também, né? Quando que a gente precisa usar? Então, nem sempre eu preciso usar esse balão. Ele é apenas uma parte, né? Uma parte do treino do expulsivo, tá? Então, nem com todas as pacientes a gente vai usar. A Dai colocou, a manual tem melhor resultado. Com certeza, eu também concordo com isso. E também a massagem perineal ela tem mais evidências, né? Evidências mais robustas. A gente tem revisões aí sistemáticas que abordam esse tema. Vamos lá para outra dúvida. Olha só que legal essa dúvida. A necessidade do uso do Epinô em todas as sessões ou o treinamento com ele basta em apenas uma sessão? Olha só que legal. Essa pergunta é até para mostrar pra gente que o balão ele pode ser usado, né? Principalmente ali que as pacientes às vezes chegam pedindo pelo balão, né? Viram nas redes sociais que tal blogueiro usou o Epinô, então ela chega pedindo, a gente pode até usar. Mas, por exemplo, não tem necessidade de usar em todas as sessões com ela. E na aula da Master Physio eu vou até mostrar para vocês que nem todas as pacientes se saem bem com o Epinô. Tem paciente que não dá pra gente usar, tá? Tem paciente que a gente vai ter que optar por outra técnica que eu vou passar para vocês na Master Physio. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, resposta, não precisa usar em toda a sessão. Ele pode ser um treino ali isolado para mostrar para a paciente que ela tá fazendo certinho com a respiração, relaxando bem aquele assoalho pélvico, mas eu não preciso fazer em toda a sessão, tá? A gente pode fazer um treinamento ali, treina com ela num dia em decúbito dorsal, em decúbito lateral, faz uma posição de 4 apoios, faz uma posição que ela se sinta bem, e daí a gente pode usar ali com toque também, trabalhando de outras formas com ela, tá? Então não precisa usar ali a todo momento. Mais alguma dúvida sobre o Epinô? Eu vou responder mais uma dúvida sobre ele aqui também, que tem aqui no meu planejamento. Vamos lá, olha só, essa dúvida aqui, garanto que é dúvida de todo mundo, né? Que é sobre como usar o Epinô de forma correta, tá? Então essa aqui é uma dúvida que sempre surge aqui. E essa dúvida é uma dúvida que eu sempre gosto de esclarecer, porque o Epinô ele não é brincadeira, né? A gente tem que saber usar, é um aparelhinho que parece inofensivo, mas não é. Então já vou explicar para vocês como que a gente vai trabalhar de uma forma segura. Deixa eu só ver aqui. A Suzana colocou, qual o último artigo de liberação miofascial? Pode me passar, prof? Último artigo de liberação ou de massagem perineal, Suzana?
Depois responde aqui pra mim. Daí, se você quiser esse artigo de massagem perineal, e todo mundo que tá aqui, se quiser esse artigo de massagem perineal, essa revisão, manda um e-mail depois no meu direct. Depois que acabar a live de hoje, manda o teu e-mail lá que eu vou disponibilizar essa revisão sistemática para você, tá? Só para quem me mandar o e-mail. Vamos lá. Então, como que a gente vai usar esse bio de forma correta, esse epinô de forma correta? Tá? Eu não trouxe para vocês aqui o aparelhinho, por quê? Porque eu não quero demonstrar a técnica aqui, porque esse tempo aqui que a gente tem é um tempinho curto. Lá no Masterfees eu mostro como que a gente pode fazer isso de algumas formas, tá? Então não pode deixar de acompanhar a Masterfees. Aqui eu vou trazer para vocês alguns cuidados muito importantes, tá? Então fica ligado aqui e acompanha a Masterfees para juntar essas informações também. A Suzana colocou isso da massagem perineal. Depois é só me enviar ali o seu e-mail no meu direct, que daí eu envio amanhã. A Stephanie colocou: boa noite, o que fazer para aliviar dor pélvica? Stephanie, ontem eu respondi uma caixinha de perguntas justamente sobre isso. Ela ainda está nos meus stories. Se não estiver, está lá no meu feed, nas dúvidas, nas bolinhas lá, nos destaques, nas dúvidas, está lá, tá? Sobre alívio da dor pélvica. Eu coloquei ali nos stories e também está lá. Vamos lá, então o bio é um equipamento pressórico, né? O epinô é um bio pressórico e ele vai servir para a gente treinar a sensação de descida do bebê no canal vaginal. Então a gente vai insuflar esse balãozinho, essa paciente ela vai sentir dentro desse canal, então vai dar um feedback sensorial para essa mãe dentro desse canal. E no momento que ele estiver descendo nesse canal, essa paciente ela vai ter essa sensação de que com a respiração adequada, esse balãozinho ele vai descendo, que é isso que a gente espera, né? Que ela não contraia durante essa descida do balão. No entanto, antes a gente achava, né? E até alguns artigos sobre epinô abordavam isso, que o balão ele deveria simular o tamanho da cabeça do bebê. Só que no momento que a gente está treinando no nosso consultório, a nossa paciente ainda não tem os hormônios, né? Não tem todo o processo agindo para que aquele canal esteja do tamanho da cabeça de um bebê. Então, o que aconteceu, né? Algumas fisioterapeutas geraram ali algumas lesões prévias ao parto. E a gente começou a discutir isso, né? Então, por que usar se ele está gerando tanto desconforto? Então, o que se viu? Que esse balão ele pode ser usado, né? Que é uma ferramenta que ela é segura. No entanto, ela deve ser usado de forma ali mais tranquila. O que quer dizer isso? Que eu não preciso simular o tamanho da cabeça de um bebê. Que eu posso dar essa percepção para minha paciente enchendo 2 vezes, 3 vezes esse balãozinho. Então eu vou insuflar 1, 2. Minha paciente percebeu bem? Tá sentindo bem? Tá conseguindo relaxar bem? Ótimo! A gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Eu insuflei 2 vezes, a minha paciente já tá sentindo ardência. Eu pergunto para vocês, se a gente fizer hoje na gente, começar a sentir ardência com esse balãozinho, vocês acham que vocês vão conseguir relaxar? Com certeza não. E isso vai acontecer com a nossa paciente também. Então, para que fazer 10 insuflações? Não tem necessidade. Então, a gente vai bem aos pouquinhos. Insufla uma vez, verifica como a tua paciente está. Insufla 2 vezes, verifica como é que ela tá. Então, em nenhum momento ela tem que sentir ardência, ela não tem que sentir dor, ela tem que sentir alongamento, ela tem que sentir percepção. Então, esse é o modo correto de usar o epinô,
Então a gente não precisa gerar sangramento, não precisa gerar uma lesão, não. Então eu preciso dar percepção para minha paciente, eu não preciso dar desconforto, tá? Esse é um ponto que tem que ficar bem claro para vocês antes de usar esse balãozinho. Testem com vocês. Tudo que eu levo para o meu consultório, eu testo em mim. Porque eu quero sentir, né? Eu quero ver como é que a minha paciente vai reagir. Eu quero saber exatamente o que vai gerar aquele estímulo para eu poder falar para minha paciente o que ela vai sentir. Então, sintam em vocês. Insuflem 2 vezes, insuflem 3 vezes, para vocês verem o que esse balãozinho vai gerar nesse canal, tá? Então, não se atentem só a informações que vocês vão pegando, né? Não, se atentem também ao que a tua paciente vai apresentar. Cada paciente vai ser única e cada paciente vai apresentar uma resposta ali ao uso do Epinô. Vamos lá, outra perguntinha. Quais os exercícios específicos para cada fase do trabalho de parto? E para responder essa dúvida, primeiro a gente precisa entender a biomecânica da pelve. Então, olha só, para ficar bem claro para vocês. Na fase de dilatação, a gente tem que afastar os ilíacos e aproximar os isquios. Então, eu quero abrir o estreito superior dessa pelve. Então, eu quero afastar os ilíacos e aproximar os isquios. Então, pensando nessa biomecânica aqui, a gente vai montar ali exercícios para essa fase de trabalho de parto. Então, um exercício poderia ser até uma mobilidade pélvica na bola, né? A paciente com as perninhas ali mais abduzidas, essa paciente, né, ali bem relaxada, fazendo mobilidade pélvica. Esse poderia ser um movimento, uma postura que ela utilizaria nesse período. E já no expulsivo, daí é justamente o contrário. Então, a gente vai buscar a aproximação dos ilíacos e o afastamento dos isquios. Então, agora, a gente tem que pensar em exercícios, em movimentos que vão fazer esse processo aqui com a minha pelve, que é o fechamento dos ilíacos e a abertura dos isquios, para a gente abrir estreito médio e estreito inferior dessa pelve, quando essa paciente estiver no expulsivo. Anotou isso? Claro que não é só isso, né? A gente não tá trabalhando só com ilíaco e só com isquio. A gente tem que pensar também no sacro, né? O sacro, eu sempre gosto de falar para as minhas alunas que o sacro é o osso mais importante desse parto. Porque o sacro, ele também vai fazer movimentos fisiológicos. Ana, vai ficar gravado assim, tá? Até amanhã à noite aqui no meu Instagram e depois lá pro canal do YouTube, tá? Então depois eu disponibilizo ali para vocês. Pensando nos movimentos do sacro, o sacro vai fazer 2 movimentos. Quais são eles? O movimento de contranutação, então o promontório sacral ele vai para trás, abrindo esse estreito superior. Então, esse é um movimento de contranutação. Já o movimento de nutação é exatamente o contrário. O promontório sacral, ele vai para frente e a gente tem a ida do final do sacro e do cóccix para trás, abrindo o estreito inferior. Então, a gente no expulsivo tem um movimento de nutação. Então, aqui são pontos bem importantes para a gente entender dessa biomecânica pélvica. Anotaram tudo bem bonitinho? Por isso,
que a posição de 4 apoios hoje, ela é considerada como uma das melhores posições para o parto, e isso não sou eu falando, isso são as evidências. Já vou explicar para vocês melhor sobre isso. Até essa semana eu coloquei um reel sobre a posição de 4 apoios, então já vou explicar o que varia nessa posição para a dilatação e para o expulsivo. Vamos lá! Eu adoro essa posição, eu treino muito essa posição com as minhas pacientes no consultório. É uma posição que ela vai permitir, olha só, anota aí. É uma posição que permite que o sacro, ele fique livre. Então esse sacro, ele pode fazer o movimento de contranutação e o movimento de nutação de forma tranquila. Por quê? Porque não tem nada pressionando ele. Por exemplo, a minha paciente está deitada em decúbito dorsal. Eu estou fechando esse sacro. Então, a minha paciente deitou, olha só o que acontece com esse sacro. Ele perdeu o movimento. Então, quando a minha paciente está em 4 apoios, olha só o que acontece. O meu sacro está livre para realizar os movimentos fisiológicos que ele precisa fazer. Então, essa é a primeira vantagem da posição de 4 apoios. E essa posição, então, como eu falei, ela pode ser usada tanto para dilatação quanto para o expulsivo. O que vai variar nessa posição? Primeiro, quando a paciente está na dilatação, essa pelve, né, essas perninhas dela, os joelhos, eles vão estar abduzidos. E o quadril vai estar rodado externamente. Para quê? Para fechar os meus fechar os isquios, e para abrir os meus ilíacos. Então, ela vai ficar nessa posição aqui no 4 apoios. Essa é a posição para dilatação. Já no período expulsivo, e é essa imagem que estava lá no Reels, a paciente ela vai estar com os joelhos agora aduzidos e o quadril rodado internamente. Por quê? Agora a gente vai fechar os ilíacos e vai abrir os isquios. Olha que coisa linda, né? A biomecânica pélvica é maravilhosa. Então aqui, além do sacro livre, eu consigo uma maior abertura desse estreito inferior e médio. E aqui a gente também tem, apontado pelos estudos, um maior relaxamento de assoalho pélvico, né? A gente tem aqui um relaxamento de toda essa região e também um menor risco de laceração perineal de 3º e 4º grau. Então, olha que interessante, né? A gente consegue tantos benefícios através de um posicionamento. E tudo isso que eu falei para vocês aqui de biomecânica, eu levo isso para minha paciente também. Claro que eu não vou explicar nesses termos, mas eu explico, eu faço ela sentir, ó, tá abrindo esses ossinhos, tá fechando esses. Quando você fica nessa posição, esse ossinho aqui ele está livre. Eu faço ela sentir no corpo dela. Isso é consciência corporal, né? Isso é educação em saúde. E isso faz parte do preparo para o parto, tá? Fazer ela ter essa consciência perineal também. Vamos para outra dúvida, olha só. O preparo do períneo é apenas se desejar ter um parto por via vaginal? Essa é uma dúvida que muita gente tem. E eu já comecei a live falando sobre isso. Já vou responder essa dúvida também. E a resposta é: o nosso preparo para o parto, preparo para o períneo, ele vai depender da via de parto, né? A gente precisa preparar essa musculatura, principalmente pensando na sobrecarga que a própria gestação vai gerar para toda essa região, né? Então a gente precisa sim trazer ali funcionalidade, trazer uma melhor ativação daquela musculatura para que aquele peso, né, do bebê, do útero crescendo, líquido amniótico, placenta, para que
o assoalho pélvico consiga sustentar aquele pezinho, né? Então a gente precisa preparar primeiro essa nossa paciente para a gestação e não pensar só em via de parto. Então a resposta é: o preparo para o períneo, ele acontece independente da via de parto. A gente precisa preparar esse períneo para a gestação, não só pensando qual parto essa paciente vai ter. Dúvidas, meninas? A live ela vai ficar gravada, tá? Essa live aqui é a segunda live de aquecimento da Master Physio. E a primeira live, que foi terça-feira, onde eu falei sobre o TMAP na gestação e no pós-parto, ela já está lá no meu YouTube. Então, se você quiser conferir, não acompanhou a primeira live, ela já está disponível lá. E deixa eu lembrar vocês também que segunda-feira, dia 22, já começa a Master Physio. Então, do dia 22 ao dia 28 de janeiro, teremos 3 aulas gratuitas, onde eu vou te ensinar como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Na primeira aula, olha só, eu vou falar sobre conheça esse mercado mais vantajoso para fisioterapeutas. E olha só o que tem nessa aula. Tem avaliação, tá, de gestantes e de puérperas, tem anamnese, eu vou falar sobre como que a gente pode angariar mais pacientes, vou falar como que a gente vai crescer ainda mais a nossa profissão. Então a gente tem muito que conquistar ainda e vocês têm que estar comigo já nessa primeira aula, porque para vocês crescerem na profissão, vocês vão precisar dessas dicas fundamentais. Segunda aula, eu vou falar sobre como começar a atender desde o primeiro trimestre e sem precisar de equipamentos. Vou falar sobre como treinar o expulsivo, como fazer a respiração adequada, massagem perineal, o que a gente deve fazer em cada etapa desse primeiro trimestre para preparar essa nossa paciente. E na terceira aula eu vou disponibilizar 2 aulas práticas para um atendimento seguro na gestação e no pós-parto. Então, aula prática mesmo, meninas, não dá para perder. E as inscrições para Master Physio, elas são gratuitas. Se você não fez a sua inscrição ainda, acabando a live, vai lá no meu link da bio, já garante a tua vaga. Não achou lá no link da bio? Me chama no direct que eu ou a minha equipe vai te enviar o link para você fazer a sua inscrição e não perder, tá? Para você acompanhar a Master Physio. Ó, as meninas aqui, ó. A Lu colocou ansiosa pela Master Physio. Muito bom, te encontro lá, Lu. A Dai colocou, Jéssica, você arrasa, parabéns, obrigada, Dai. Suzana, precisa do link? A gente já te manda ali no direct, tá? Já manda ali pra gente. Preciso do link da Master Physio, já manda ali que a gente já vai te responder. Mari, que bom, obrigada. A Lívia colocou, sou apaixonada, querida. Então, meninas, eu aguardo vocês da Master Physio segunda-feira. Olha só, eu vou liberar a aula às 8 da manhã. Então já dá para começar a semana já estudando e aprimorando muito o conteúdo de vocês sobre gestação e pós-parto. Sou apaixonada com seus conteúdos. Deixa eu voltar aqui. Opa! Amei o curso, mas estou precisando ter mais tempo para estudar. Ah, então reserve esse tempinho. Não dá para deixar de estudar, Lívia. A Isabelle colocou, amando tudo. Meninas, vai ser muito bom encontrar vocês na Master Physio. A gente precisa de cada vez mais profissionais capacitados para atender gestantes, para atender puérperas. Então não deixem de se capacitar. 2024 chegou e a gente vai arrasar nesse ano, mas para arrasar a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de prática. Então eu vou me encontrar com vocês às 8 da manhã na segunda-feira. Já reservem aí essa data, já reservem na agenda de vocês, coloca ali na agenda, no despertador, toma teu cafezinho, já se prepara para essa aula, porque eu vou entregar muito conteúdo, então já se preparem.
Ó, a Suzana colocou, prof, vou ter uma avaliação da primeira gestante segunda. Então, Suzana, já acompanha essa aula porque eu já vou te passar como avaliar essa gestante, tá? E eu vou explicar para vocês que a avaliação não é só assoalho pélvico, então me aguardem, tá? Pessoal, uma boa noite. A Dai colocou amém, isso mesmo, amém. Vamos com tudo, meninas. 2024 vai ser o nosso ano, o ano da fisioterapia. Vamos lá! Então, a gente precisa se unir e estudar juntas. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de semana que vem na Master Físio. Quem tá aqui não se inscreveu ainda, já garante a vaga, é gratuito. Vai lá no meu link da bio ou no meu direct, já me chama ali que a gente já te manda o link. Um grande beijo, meus amores, uma boa noite. Essa live vai estar disponível no meu feed, depois vai estar lá no YouTube junto com a primeira live de aquecimento. Então aproveitem o final de semana, olhem essas lives de aquecimento, já estudem para estarem muito bem aquecidas para segunda-feira. Um grande beijo para vocês, eu que agradeço, uma boa noite, durmam bem e bons estudos para vocês. Tchauzinho, meninas!